E aí, turma, tudo bem com vocês? E a honra, mais um episódio aqui do Quem Podcast, toda quinta-feira, 11 da noite, na TVC e toda semana aqui no canal do blog e no YouTube, sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje, meus amigos, eu estou com o melhor repórter do estado do Ceará. Uma honra. Diferentemente da turma do outro lado, da Antônio Salles, esse vem, viu? Esse aqui vem e ajuda a gente. Estou brincando, um abraço para todo mundo lá. Bom, Danilo Queiroz, que honra, meu amigo, que satisfação. Danilo Queiroz, repórter. Hoje, do Futebolês, plataforma de esporte do Sistema Jangadeiro, um fenômeno. Tem até uma brincadeira na internet, né? Só acredite se for o Danilo Queiroz que falar, né? Só acredite se é o Danilo que disser. E aí, Danilão, satisfação, meu amigo. Legal, Kempis. Prazer falar com você. Tudo que você falou é mais ou menos a verdade, não é totalmente. Não. Mas, assim, tentar fazer o melhor sempre foi, assim, minha meta como profissional. Então, eu digo que conseguir é mais difícil, mas tentar é uma obrigação profissional, é o que eu tento fazer. Então, é um prazer estar com você aqui. Obrigado, amigo. Você já trouxe o Jussier, já trouxe grandes personalidades. Tá ficando escasso, né? Que você me traz aqui. Que conversa é essa, rapaz? Você, sem dúvida alguma, Danilo, no nosso meio jornalístico, turma, sem dúvida alguma, Danilo Queiroz é considerado por todos, assim, isso é unanimidade, amigo. Unanimidade, como sem dúvida algum grande repórter. E o principal, é a minha pergunta, Danilão, como é que se consegue ter uma credibilidade tão grande quanto a sua? Porque o que você fala, todo mundo diz assim. E detalhe, o Danilo tem uma característica muito bacana, que de alguns jornalistas, a gente tem uma vaidade sem tamanho, meus amigos. Todo jornalista tem sua vaidade e tal. Mas o Danilo tem uma qualidade que eu acho espetacular, eu gosto muito. Quando ele não sabe, ele diz. Ele diz, não, eu não sei, eu vou pesquisar, vou saber e depois traga a informação. Quem acompanha no Futebolês percebe muito isso. Até há pouco tempo, tá, quando a saída do Eric Pulga no jogo contra o América Mineiro, se questionou muito por que o Léo Condé tirou o Pulga para colocar o Lucasinha. Será que ele estava machucado? Danilo Queiroz falou, cara, eu não sei, eu vou tentar saber, mas foi estranho, mas eu vou tentar saber. Então, isso é uma qualidade espetacular. Sem dúvida alguma, acredito que também isso lhe ajudou muito até esse não vou dizer dom, mas essa qualidade espetacular de credibilidade que você passa para todos os ouvintes e hoje telespectadores também. Acho que é isso. Como diz um aspecto jurídico, quando o cara está defendendo as teses, né? Quando está, na verdade, indagando as testemunhas, o cara diz perguntado e respondido. Eu acho que você respondeu. A questão é essa. A credibilidade, ela não vem de você saber tudo. Ela vem da confiança que o ouvinte, o telespectador, o cara que te lê nas redes sociais, que te lê nas próprias redes sociais hoje do Futebolês, de ter certeza que você só vai dizer algo quando você tiver certeza de que aquilo é a realidade. Então, eu acredito que a credibilidade é essa. Não que o cara diga, olha, o Danilo vai dizer tudo, vai acertar tudo. Ninguém consegue fazer isso. Né? Ninguém consegue no mundo de hoje. Ainda mais alguém como eu, que não faz esquemas, não faz acordos, me dá todas as notícias e eu vou defender essa diretoria, me dá todas as informações e eu vou defender seus pontos de vista. Eu não faço esse tipo de acordo. Como a gente não faz isso, nunca vai ter todas as informações. Mas o torcedor tem a certeza de que, quando eu disser uma coisa, ela é real. Porque eu já fui a alguns debates com futuros jornalistas que hoje estão se formando nas faculdades e eles sempre me perguntam alguma coisa sobre como é que você deve se colocar diante de passar uma informação. E eu digo para eles duas coisas. Primeiro, que você não deve ter medo e que você deve ter muito medo. Você não deve ter medo de passar a informação quando ela é correta, mesmo que ela vá ferir susceptibilidades. Se você sabe que ela é real, você tem a obrigação profissional de passar a informação. E você tem que ter muito medo de passar uma notícia errada. Por mais que você ache, se der certo, se for confirmada, meu nome vai ficar desse tamanho. Mas se não for. Então você deve ter muito medo quando você não tem certeza. E você não deve ter medo nenhum, embora fira susceptibilidades, se você tiver certeza absoluta de algo que você está dizendo. Então, acho que o profissional tem que ter essas duas bases, e são bases muito sólidas. Porque é chato para você dizer o seguinte, não tem essa informação, vou confirmar, mas é real. Principalmente no mundo de hoje, onde eu aprendi quem precisa
trabalhar num clube onde eu ia assistir a todos os treinamentos. Total. Eu estava no clube o dia inteiro. Eu lembro que antes de fazer jornalismo eu fiz faculdade de letras, eu estudava no UFC. Então era bem pertinho do Ceará. Aliás, é engraçado, eu estudava na UES, né? Que o Centro de Humanidades é um pouco mais longe. Isso. Eu fiz vestibular novamente, passei para o UFC para ficar mais perto do Ceará para continuar o trabalho que eu tinha. Porque era mais longe na UES, não era tão assim, mas era mais longe. Não tinha carro, não tinha automóvel, não tinha transporte. Então, para mim, a UFC era bom, 2 quarteirõezinhos ali do Ceará. Então, passava basicamente o dia inteiro no clube, almoçava naquelas imediações e sabia basicamente de tudo que estava acontecendo. Hoje, você entra no clube com um horário determinado para a coletiva. Se você chegar antes, você fica do lado de fora do portão, pedindo a Deus que te proteja diante dos carros e motos que passam à sua frente. E, quando termina, tem um horário determinado para você também sair, porque aquele espaço vai ser utilizado de uma outra forma. Então, é mais difícil, né? Sem dúvida. Então, dizer que não sabe não é bobagem, não é problema. Agora, dizer que sabe alguma coisa que não é real, aí a sua credibilidade vai por água abaixo. Espetacular, Danilo. E eu acredito que essa sua credibilidade, tudo que você conquistou, passou por muito tempo. Você já está com 30 anos de mercado, quase 30. No ano que vem faz 30 anos. Exatamente, né, Danilo? Exatamente. E você começou, Danilão, assim, obviamente você passou por outras editorias, você teve lá no Diário do Nordeste um período? Tive como, já na faculdade, Isso, você foi fazendo estágio curricular, né, que Isso, chamam, né? Estágio curricular. E Sim. você não quis ficar, por que você escolheu o rádio? Por que o rádio, Danilão? Na verdade, é paixão de garoto, desde sempre. Eu lembro de minha vida como ser humano, tem coisas 2, 3 anos que acho que você não lembra, né? Acaba, Sim. Às vezes tem uns flashes, mas não lembra. Mas desde que eu me lembro, minha mãe tinha um rádio na cozinha, né? na sala de jantar, perto da cozinha, e ouvia aquele rádio, desde que eu me entendo por gente. Obviamente, ela não gostava de futebol, né? Mas ela ouvia o rádio, ele estava lá ligado, né? E meu pai gostava muito de futebol. Então, as coisas foram se juntando, né? Foram se otimizando, eu vou dizer assim. E eu gostava do rádio, eu gostava do futebol no rádio. E eu ouvia as coisas que eram ditas e eu me via ali. Eu via que um dia eu estaria ali. Eu tinha certeza que eu estaria ali. As outras pessoas brincavam, meus colegas, de bola de gude, jogando uma bilinha na outra, né? Como a gente chama aqui, né? Bila, né? A bolinha de gude. E eu não. Eu simulava com as mãos partidas de futebol, eu narrava, eu comentava e eu reportava essas partidas, né? Minha mãe e meu pai chegaram a... Esse menino não... O que está acontecendo e tal? Não é como o Sheldon do Big Bang Theory, que a mãe mandou examinar, mas eles ficaram meio com medo. Mas não era uma paixão assim, grande. Eu conscientemente sabia o que eu estava fazendo. Mas eu precisava daquilo, não sei porquê, mas assim, eu acho que você nasce com um dom, né? E você precisa trabalhar aquele dom, obviamente, não é algo que você nasce com ele, se não trabalhar, ele vai efetivamente crescer. Mas eu trabalhava como uma coisa que simplesmente eu queria, eu precisava, eu fazia, então veio muito disso, né? Então, o início foi como? Você chegou... Foi o quê? Você passou pela Rádio Assunção, criou uma equipe lá na Rádio 100 e hoje chegou... Porque a gente sabe, vamos ser bem honestos, mas o meio rádio no estado do Ceará é bem difícil. Muito difícil. Muito difícil. Financeiramente falando, existe uma dificuldade. E daqui a gente, aberto esse programa que a gente sabe de tudo como é que tem, que você precisa de uma ajuda, de um ou outro. Muitos colegas precisavam disso para sobreviver. Então, rádio é muito difícil, meus amigos. Muito difícil complicado aqui para muita gente. Até hoje, ainda mais hoje, porque mudou bastante. Então, Danilo, até imagino, quando você falou disso, você vai... Pô, seu pai deve ter dito, rapaz, sua mãe. Seu Danilo, e o nome da sua mãe? Dulcineide. O nome do Dulcineide deve ter dito, meu filho, me ajude. Você vai pro rádio. Como foi, Danilo? Certamente. Por um lado, eles entendiam que era algo que eu gostava, que fazia parte de mim. Como eu disse, né, eu brincava disso praticamente a minha vida, né? Gravadores, né? Som que na época era 3 em 1 com microfone, eu simulando narrar partidas na TV. Isso tudo eles viam. Eles ouviam fitas gravadas quando eles não estavam em casa. O que é isso? O que foi isso, né? Então eles já tinham essa ideia. Obviamente que eles não ficaram felizes porque
assim, me criaram para... A gente precisa voltar atrás, 20, sei lá, 30 anos no mundo, para um mundo onde um advogado, um médico, que hoje ainda são profissões muito importantes, eram as profissões que eles imaginavam para os filhos deles, obviamente, né? Começava aquela questão de computador, processamento de dados. Eu sempre fui muito bom nisso, aprendi muito rápido, né? Eu costumo dizer que é interessante. Eu comprei meu primeiro computador quando eu tinha 19 anos. E esse primeiro computador, meu Deus do céu, não dá nem para acreditar, né? Foi 486? Foi um 486. Olha aí. Foi comprado no financiamento. Eu financiei a compra do computador, né? Olha que coisa maluca, tempo era, né? Caríssimo o computador. Caríssimo, né? Eu encontrei uma pessoa na loja e disse, olha, tem um financiamento, vamos ver aqui e tal. E eu financiei. Então, os meus pais pensavam, para mim, algo assim desse nível. O que aconteceu é que, quando eu estava terminando ali o 2º grau para a faculdade, e eu tinha interesse, obviamente, em cursar jornalismo, eu tinha um avô, ele já falecido hoje, que chegou a ser delegado de cidades do interior, né? E ele é militar, já aposentado. E eu perguntei para ele como é que fazia, porque eu tinha descoberto que tinha um curso de radialista e que precisava da indicação de uma emissora de rádio. E como eu não conhecia ninguém na capital... Engraçado que a primeira empresa que ele foi a Rádio Assunção. Ele foi lá tentar falar com o Moésio Loyola, que ele conhecia, que eu trabalharia 14 anos depois com o Moésio, né? Mas ele chegou lá, o Moésio não estava, e a rádio já tinha indicado, cada rádio só podia indicar uma pessoa, a rádio já tinha indicado 3 para esse curso. Então, ele me levou a Canindé, a Rádio Jornal de Canindé, foi que assinou para que eu fizesse o curso de radialista. Então, eu fui fazer o curso através dessa indicação lá da Rádio Jornal de Canindé. E aí, como foi? Você fez o curso? Fiz o curso e aí não dava para ir para Canindé. Eu já tinha passado para letras. Eu tentei 3 vezes para jornalismo, não consegui passar. A UES não tinha faculdade de jornalismo. Então, na UES eu tentei para letras. A primeira vez que eu tentei para letras, eu fui 2º colocado, passei. Show. Mas jornalismo não conseguia passar, né, na UFC. E foi aí que eu fiz de novo na UFC para letras e passei também na 2ª colocação na época. É interessante, né? Você queria muito, como eu queria o jornalismo e eu não conseguia passar. Eu tinha certeza, eram 2 provas na época, não era ENEM, era vestibular da própria faculdade, da própria universidade. Eu tinha certeza que se eu passasse para a 2ª prova eu entraria, porque eram os assuntos que eu... As específicas tinham muito a ver comigo, né? Redação, então... História. Todas as redações que eu fiz até hoje, minha nota pior foi 90. De 100, todas elas, sabe? Eu fiz várias vezes, mas... O que aconteceu? Não passava para jornalismo, então o curso de radialista era a forma que eu tinha para entrar no meio. Fiz esse curso e, conversando com amigos, a gente arrendou um programa na Rádio Metropolitana. Rapaz! E fazíamos aos domingos. Eram 2 horas de programa, de meio-dia a 2. Isso qual ano? Era bate-bola preliminar. Isso em 94. E... No ano seguinte, um rapaz me viu no programa, né? Éramos 4 no programa para a gente poder pagar o arrendamento, pagar do bolso da gente. Eu cursei inglês no IMPAR, que hoje é IMPAR, a época era Fundesp, né? Fundação de Desenvolvimento de Pessoal, e fazia português e inglês na faculdade. Então, eu ensinava inglês em algumas escolas. E com esse dinheiro, eu arrendei o programa, né? Sobrava um pouquinho, mas arrendei lá o programa só aos domingos e fazia esse programa. Então, esse amigo Fernando Mendes, não sei se você chegou a conhecer, era um repórter, cobriu Fortaleza, me viu no programa e uma das vezes ele ligou, não conhecia. Ele disse, cara, você é diferente, você vai dar certo no rádio. E eu vou arranjar um negócio para você. E ele falou com o professor Assis Furtado e pediu para que eu fosse fazer o Tabelinho de Fogo. O Eimar de Lima era o repórter, cobriu o Ceará, mas tinha passado num concurso no interior da Paraíba, onde até hoje ele trabalha como juiz de direito. Então, o Eimar teve que sair, foi ser juiz na Paraíba e eu
o substituir no Tabelinha de Fogo. Que tá até fazendo hoje. Bom Dia Vovô, onde eu tô até hoje. Rapaz, que eu não sabia. Eu não sabia que tinha sido o Fernando Foi. que tinha lhe indicado. Fernando Mendes, você conhece? Você Não, conhecia? eu acho que eu já Já ouviu ouvi falar, né? Já ouvi falar do Fernando. Ao mesmo tempo, no dia seguinte, numa segunda-feira eu estreiei no Tabelinha, no dia seguinte, na terça, eu estreiei com Oswaldo Azim lá na Rádio Dragão do Mar, na Marca do Pênalti, que era o nome do programa dele. Hoje ele tem programa na Clube, Equipe Bola de Ouro, mas era na Marca do Pênalti o nome do programa dele. Depois eu vim saber, né, que ele, né, naquela situação muito normal dele, apresentava o programa, aliás, fazia os comentários pós-jogo na Marca do Pênalti, né? Ele ia pro campo, pegava o microfone na Marca do Pênalti e comentava, mas ela não sabia, não? Não. Depois eu vim saber disso. Por que o programa é na Marca do Pênalti? Porque a marca dele como profissional é que ele ia e comentava os jogos na Marca do Pênalti. E da Marca do Pênalti ele saía dizendo, foi daqui que o jogador chutou a bola, ela passou no travessão, e andava por outro lado. Muito interessante, demais, né? Eu descobri isso. Pois é, então foi isso que começou. Pô, Danilão, você está até hoje no Tabelinha, eu acho interessante você falar essas coisas. Mas o culpado foi o Fernando Mendes, não tem mais como ninguém fazer nada com ele, porque infelizmente ele já se foi. Pô, Danilão... Pessoa boníssima. Você falou aí, esse é o famoso rádio raiz, né? Antigamente, Sim. assim, né? Querendo ou não, o Tabelinha ainda tem um estilo muito parecido, né? Hoje, para quem não sabe, todos os dias, segunda a sexta, 7 da manhã às 8, na Rádio Clube 1200, Tabelinha de Fogo, apresentado pelo querido Messias Alencar, tem Danilo Queiroz, Aloysio Lima e o JB Fonteles. Antes, eu lembro muito bem, o professor Assis Furtado acompanhava demais vocês, e tinha o querido Faustino Chaves, que cobria o Ferroviário, né? E acabou não mais estar com vocês. Mas vocês seguiram e seguem firme. Daniel, o Rádio Raiz, ainda bem que vocês seguem isso, porque a Rádio AM, que é assim, aquele mesmo, né? Mas parece que está se perdendo uns poucos, está se distanciando um pouco, né? Como é que você vê, já que você pegou lá desde o início, como é que você vê essa transformação do rádio raiz para o rádio hoje, literalmente um rádio digital, né? Eu entendo assim que o rádio ainda está buscando o seu lugar nessa mudança que aconteceu digital. Há algumas facilidades, como a própria Clube tem hoje, um canal no YouTube para que você possa também estar aproveitando aquela audiência, né, que gosta demais dessa plataforma, acho que é uma das plataformas, obviamente, mais usadas do mundo. Então, eu entendo que o rádio ainda está se acertando, porque eu costumo ouvir as pessoas. E algumas dizem, não, o futuro é esse mesmo, não ser mais som, passar a ser só imagem. Mas aí, tem gente lá no carro que não pode ter a imagem e que ainda vai só no som. Então, acho que o rádio ainda está tentando encontrar o seu lugar nesse nicho de mídias, hoje junto com mídias alternativas e todas essas coisas. No momento, está todo mundo tentando usar tudo que as plataformas dão a condição de ter. Mas eu entendo que em algum momento o rádio vai continuar sendo rádio, e quem tiver que migrar para a parte de vídeo vai migrar para essa parte de vídeo. Eu acho que as duas coisas elas são importantes, mas que elas são opcionais e que em algum momento quem quiser só ouvir vai ter que ter essa oportunidade de ouvir. E a gente vê que há público para isso com a questão dos podcasts, né? O seu, por exemplo, é de vídeo, mas há muitos podcasts voltados simplesmente para o áudio. Total. E eles são ouvidos. O que acontece é que a gente chegou num momento do mundo em que as pessoas não querem mais pegar um filme pelo meio, né? Não querem mais pegar um programa a partir do horário determinado pelo programa, mas querem elas fazerem esse horário. E é isso que o podcast dá condição, né? Eu ouço quando eu vou correr, então não precisa aquele horário do programa ali. Eu ouço quando eu vou correr. Então, acho que o rádio acertou nessa de querer usar todas as plataformas, e quem pega o seu programa e coloca lá no podcast, disponibiliza para que a pessoa possa ouvir no horário que quiser. Eu acho isso ótimo. Quem tem a condição de utilizar o vídeo, acho ótimo, excelente. Mas acho que em algum momento as pessoas vão querer também ouvir naquele momento em que as coisas estão acontecendo. Uma partida de futebol, né? O que ela adianta num podcast? O cara quer ver saber do gol, saber as coisas que aconteceram no jogo durante
o acontecimento. Assim como o rádio de notícias, né? A notícia no dia seguinte, ela já não vale mais nada, porque ela pode já ter sido alterada. Total. Então, acho que o rádio está tentando se encontrar, mas está se utilizando de todas as plataformas, que eu acho muito positivo. Mas, Danilo, a gente também tem que ver assim que o rádio mudou demais. Por exemplo, transmissão esportiva. Vou lhe dizer assim, né? Você fez muito isso. A Assunção ainda, de vez em quando, ainda faz. A Assunção tem... Claro que ainda com um pouco de gestão, mas há pouco eu estava ouvindo a Tupi. A Tupi estava com o narrador José Carlos Araújo, estava com o comentarista o Gerson, estava com 2 repórteres. Era o jogo do Fluminense contra o Olímpia, lá no Paraguai, Libertadores. Um cobrindo o Fluminense, o outro cobrindo o Olímpia. Um apresentador e um plantonista. Foi a primeira, eu não lembro, eu procurei até em outras rádios para ver. Então, assim, o rádio, aos poucos, ele foi se distanciando do que era o que era realmente, né? Quem aqui... Souza Filho hoje ainda está... Souza Filho está na Assunção, na própria... Na Verdinha. A Verdinha durante muito tempo. Paulo Rodrigues ficou muito tempo. Sim. Então, Luiz Eduardo Morava na rua em que eu moro, né? Olha aí. Um quarteirão depois. E aí ele se perdeu disso. Você acha que não tem mais espaço para isso? Você acha que... Eu acho que a questão é econômica. Econômica mesmo. Para você é só você pode prestar atenção que muitas vezes o narrador faz o papel do plantão, o comentarista faz o papel do plantão. No futebolês, por exemplo, que ele é muito segmentado e tem o digital, né? Tem a pessoa que está no digital, está no plantão. Então, tem essa possibilidade. Você é um grande grupo de comunicação, dá essa possibilidade. Mas em outros, uma transmissão de uma emissora pequena, com pouco aporte financeiro, você ter que pagar o narrador, o comentarista, 2 repórteres e um plantão a cada jogo, se tornou complicado financeiramente. Então, acaba que o narrador faz esse papel, que o comentarista faz esse papel, que às vezes até o repórter faz esse papel. E a gente tem a facilidade, né, de ter isso aqui na palma da mão, né, para que ele coopera muito com você, né, traz essa condição. Então, ele facilita muito a vida. E naquele tempo não tinha, né? Eu lembro de estar na casa do Paulo Rodrigues, o coitado com uma bancada aqui, com vários rádios e... Direto. Ele tinha problemas visuais, né? Não enxergava, né? O Paulo Rodrigues cego. E é incrível, né, que aguça, né, o ouvir, aguça todos os outros sentidos. Vários rádios, e quando tinha um gol, ele sabia exatamente qual era, né? Incrível. Colocava aqui no ouvido, assim, um dom, assim, incrível, né? Já baixava os demais e eu tive de ver trabalhando, assim, ao lado dele, vendo como ele estava fazendo. Hoje você não precisa mais, não, hoje o gol te sai aqui, informação de quem fez, até se foi de cabeça, se foi de falta, se foi após uma batida de escanteio. Então, tudo isso facilita e aí acaba reduzindo um ali. E a questão do repórter reduz um também. Eu sinto hoje na pele, é complicado, porque ao mesmo tempo que você precisou dessa redução por motivos financeiros, tem a questão de que no campo, você poderia ficar no meio para ver os 2 lados, hoje não pode, né? O repórter tem que ficar atrás de um gol. Então, às vezes, o lance acontece do outro lado e quem é chamado para dar a informação sou eu. Isso. Difícil. E assim, é impossível, né? Você dar a informação com a mesma qualidade de algo que tenha acontecido do lado que eu estou. Ali não, ali você consegue ver tudo, é ótimo, excelente. Mas do outro lado, você vai dar a informação truncada, de acordo com o que você conseguiu ver e tal, né? Você tem meios, né? Hoje, por exemplo, quando o jogo é transmitido de forma local, tem a TV ali do lado para ver. Total. Você precisa se munir. Não adianta você brigar porque você está chateado, porque você ama o rádio, vai brigar com a tecnologia, né? Você vai perder sempre, né? É 1000-0, todo dia. Então, você não tem que brigar com a tecnologia. Você tem que trabalhar com ela. Se aliar. Entendeu? Traga a tecnologia para ser a sua aliada, de acordo com o que for de sua necessidade e possibilidade. E aí você vai sempre estar um passo à frente, né? Você vai sempre estar bem. E você trabalha demais com essa tecnologia. Nós vamos já falar sobre isso, que você é munido de muita coisa. Quem lhe acompanha sabe que você tem 2 celulares, 2 câmeras. Nossa, é um negócio fora do comum. Eu queria que você falasse da experiência na Rádio Assunção, que você fez história lá, porque era uma equipe espetacular, sem dúvida alguma. Wilton Bezerra, você, Aloysio, Faustino, Moésio, Gueguegué,
Júlio, Souza, Quilmes. Você fez a parte do... A história é assim, né? Eu sempre me determinei a cobrir o Ceará porque era o time que eu gostava, era o time que meu pai torcia, que, assim, sempre torcia, apesar de dizer assim, eu torço o Ceará desde 1900. Eu torço o Ceará desde que eu abri os olhos como ser humano e vi que eu era gente, assim... Era muito estranho para mim, alguém que não torcia Ceará, porque, assim, é como se eu tivesse nascido aquilo. Não entendo muito bem. Meu pai era, meus avós paternos, que eram mais próximos de mim, também eram, então tinha aquela questão. Então, quando eu entrei, eu cobri o Ceará. Pronto, na minha cabeça era isso. Então, na clube lá, quando o Fernando Mendes me chamou, eu fui cobrir o Ceará, né? Quando eu fui para Dragão do Mar, eu estava cobrindo o Ceará e tal. E eu passei pela Verdes Mares. É verdade, você passou um período, verdade. Na época foi o Ricardo Araújo que coordenava, me chamou para cobrir a federação, eu fui para lá. E depois eu tive um convite da Rádio Povo para ir para lá, houve uma mudança, né? E a equipe do Chico e do Vilar saíram para a Rádio Cidade e eles estavam desfalcados, então eu fui para lá. Mas foi assim, eu era muito, apesar de já ter mais de 18 anos, né, muito garoto e desconhecimento das coisas. Eu não sabia que eu tinha ido para lá sem o conhecimento da empresa. A empresa não sabia que eu tinha ido para lá. Um negócio assim, muito complicado. E aí eu trabalhei inclusive no programa do Alain, né, por algum tempo, e ficou uma situação meio complicada. Eu estava lá, eu era pago de uma forma fora da empresa, era muito complicado. E o Chico Rocha me viu lá trabalhando e disse, não, vem trabalhar com a gente aqui na cidade, porque o Paulo César Carioca tinha saído para fazer um trabalho no futsal, até para a Confederação Brasileira de Futsal. E aí, que é aqui, né, tinha que fazer esse trabalho e estava deixando de cobrir o Ceará. Então, fui cobrir com o Chico Rocha. E quando o Chico resolveu não ter mais equipe de esportes, ele passou para a política, né? O Paulo Henrique Raulino assumiu a Rádio Assunção, que já estava trabalhando com ele nessa época, assumiu o esporte na Rádio Assunção e me chamou para trabalhar com ele porque ele estava vendo meu trabalho, tinha visto meu trabalho no Povo, tinha visto meu trabalho na cidade, que ele estava lá na cidade. Então eu fui trabalhar com ele lá e foram ali 14 anos realmente trabalhando ali, realmente uma equipe muito boa, com grandes profissionais. Eu tive a oportunidade de trabalhar como repórter com os dois maiores comentaristas da minha época trabalhando juntos, né? Sem dúvida. O Sérgio Pinheiro trabalhando ao lado do Hilton Bezerra, trabalhando juntos. Então, foi uma época de muito aprendizado também, porque, obviamente, você convive com pessoas que têm um conhecimento, assim, incrivelmente vasto de futebol. Embora seu conhecimento de mundo seja diferente, sim, o Sérgio tinha a forma dele, o Wilton tem a forma dele de trabalhar, mas foi uma época de assim, extremo aprendizado, sem dúvida nenhuma, e a Rádio Assunção com um alcance, né, espetacular que ela sempre teve no rádio esportivo cearense. Então, foi uma época espetacular. Acho que muito da minha formação como profissional se deve a essa época, a esses 14 anos, né? Mais de uma década trabalhando nessa emissora. Ela passou por mudanças dentro da emissora, como o rádio passou por mudanças, e foi muito, muito positivo. Chegou a se transformar em Rádio Globo, né? Isso. Quem não gostaria de trabalhar na Rádio Globo um dia, né? Foi legal passar por isso. E foi muito interessante passar ali aqueles 14 anos ali com aqueles grandes profissionais, com o Moésio, com o Júlio Salles, com o próprio Messias Alencar, né? E você está até hoje? Eu digo o próprio porque até hoje estou, mas lá no tabelinha. Realmente foi assim uma coisa muito, muito importante. E a Assunção, diferentemente, que a gente vai chegar já lá no futebolês, a Assunção, ela tem... Até hoje, ela tem uma programação muito forte no esporte, né? Muito. Sem dúvida. De manhã, meio-dia, de tarde, de noite, de madrugada, 11 da noite e tal, assim. Como era para você, Danilão? Porque, assim, como... por radialista, né? Muita gente pensa, é muito fácil ficar só falando ali, falar o que gosta. Pô, mas você tem um trabalho, nossa, sonora, pegar, ser diferente. O programa da manhã tem que ser diferente de um pouco da tarde. Não posso repetir. Fala um pouco também desse trabalho, que eu acredito que vocês... Nossa, eu acompanhava, eu ficava impressionado. Disse, rapaz, como é que eles dão conta de tanto programa e de tanta informação? Campos hoje deve ser mais difícil, né? Fico imaginando, né? Porque na época, eu ia para o Ceará de manhã, entrevistava. E à tarde, entrevistava. Então, você tinha informações diferentes. Você tinha... Além de entrevistar, você assistia o treino, né? Você conversava com as pessoas. Então, você tinha informações novas. Manhã, tarde, à noite. Sempre tinha
algo novo para dizer e sempre tinha sonoras diferentes, né? Agora, ela me fez melhor em muitos aspectos. Por exemplo, eu tinha um gravador, todo mundo tem um gravador, né? Repórter tem que ter um gravador. Então, hoje o gravador está aqui, né? Mas exato. Na época tinha que ter o gravador mesmo, né? Então, eu tinha um gravador de fita. A primeira coisa que eu percebi é o seguinte: para eu colocar a sonora no ponto que eu quero, era de fita, né? Não tinha negócio de edição, né? Que isso não era como hoje, né? Você não tinha como editar. Eu preciso daquele que tenha a rotaçãozinha, o numeral de rotação. Não sei se você lembra disso. Eu lembro, sim, demais. Não sei se não dá para mostrar para o pessoal, mas tinha numeraçãozinha. O que eu fazia? Eu sabia em que numeração entrava a sonora que eu queria, eu ia lá, deixava lá na rotação e botava na hora que ia fazer. Essa foi a primeira coisa. Depois, com as viagens e os jogos, pessoas vindo para cá, algumas coberturas que eu fiz de seleção brasileira, eu comecei a ver que o pessoal está começando a usar o digital. Eu uso o gravador digital. Certamente o precursor aqui, desde 1999. Sério, Daniel? Meu primeiro gravador digital foi em 1999. Nossa, o meu primeiro gravador digital, só para você ter ideia, foi em 2004. Foi mesmo. As pessoas me chamavam de louco, né? Porque, não, esse gravadorzinho desse tamanho, que não tem fita, que não tem nada. Mas eu sabia o quanto ele fazia diferença, porque eu já gravava só as respostas. Então, gravando só as respostas, eu fazia no papel um apanhado. Resposta 1, tal. Resposta 2, tal. Resposta 20, tal. Aí, começava o programa, né? O Wilton começava a conversar sobre um determinado assunto. Sérgio, papapá. Aí esse assunto, na resposta 17. Pegava o gravador. 1, 2, 3, 4, 5, 17. Olha, sobre o Wilton estava conversando aí, o técnico falou sobre isso, pai. Jogava ali no ar. Então, essas coisas, entendeu? São diferencial. Você, é o que eu disse, pegar a tecnologia e trazer a seu favor. Aliar, sem dúvida. Então, a seu favor. Então, fazia muito isso. Na Rádio Assunção, isso aconteceu demais. E aí, meus colegas não faziam, porque eles só tinham gravadores de fita. Primeira coisa que eu fiz, ensinada por um colega lá da Rádio Globo do Rio de Janeiro, foi que, ao invés de usar o gravador na boca da pessoa, eu acoplava um microfone com um cabo. Isso no meu segundo ano como repórter. Eu já fiz isso, porque o jogo de amistoso de seleção brasileira aqui, eu fui até o Marina Park fazer a cobertura e tinha um cara lá, todo mundo com gravador e ele com o microfone. E eu fui perguntar, como é isso? Por quê, né? Por quê, né? E ele disse, olha, preste atenção. Pegou o gravador, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora eu vou prestar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha o áudio do outro. Saí direto para Pedro Pereira, microfone, vou comprar um microfone. E aí foi. Quer dizer, hoje parecem coisas muito simples. E o engraçado, Kempis, é que você, depois de um tempo, chegava no Ceará e estava todo mundo com seu microfonezinho e seu cabo. Total. Entendeu? No Fortaleza isso já demorou, não estava lá, né? No Fortaleza isso já demorou um pouco, mas os caras viam nos jogos, nos coisas, e aí as coisas iam acontecendo. Isso é diferencial. Parece bobagem, mas faz muita diferença para a qualidade do som. Então, é a qualidade do seu trabalho. Entendeu? Então, você precisa fazer essas coisas. Você sai da Assunção e você é chamado por futebolês. E aí, uma coisa que eu queria saber, como foi chegar também... Depois você fala, mas chegar à televisão, Danilão, eu tinha muito receio de ir para a televisão. Eu mais ainda. E você sai do rádio, você vai para o segundo, querendo ou não, o segundo grupo de comunicação do estádio, audiência e tal, um negócio, nossa, gigante. Jangadeiro, SBT, tudo, depois virou Band, voltou para SBT, enfim. Aí você chega num trabalho como o Jussier, eu queria que você falasse como foi isso, como foi esse convite também para você ir, porque era uma mudança grande, né? Você sai do AM, né? O AM nós sabemos, o AM é diferente, e o FM já é outro conceito também. Bem, quando eu saí você até falou sobre isso, né? Quando eu saí da Assunção, eu fui para a Rádio 100. A minha ideia era... é verdade, você ainda foi para a Rádio 100 com os meninos, o Adriano. A minha ideia era levar o Jussier conosco, né? Mas o Jussier, o passo dele é alto, né? Meu amigo, alto. E ele estava na TV, era tudo muito complicado. Mas ele sabe, né? A gente conversou sobre isso. O Jussier, inclusive, estava na Rádio Assunção, na época em que eu saí de lá. Então, a gente conversou sobre isso, sobre uma ida para lá e ficamos de em um outro momento isso acontecer. Aconteceu alguns problemas lá na DIA Entretenimento, que era a dona, né, da Rádio 100. Na verdade,
Eles tinham várias emissoras de rádio, né, que eles administravam, do Grupo Cidade, inclusive, e a Rádio 100 era uma emissora deles em parceria. Com o pessoal da A3FM, eles tinham uma parceria. E aconteceu uns problemas que não tem a ver com a gente, não tem... A nossa audiência lá era extremamente alta, o que me mostrou que o FM era o caminho para o foi futebol. lá que você percebeu? Eu já tinha percebido, fui para lá por isso, e lá eu tive a certeza que lá era o caminho para o futebol. A nossa audiência, o número de SMS que ainda não tinham WhatsApp como hoje, que nos mandavam, a resposta, a audiência no Ibope era muito alta. Chegamos a bater a Verdes Mares algumas vezes em transmissões esportivas, o que era inimaginável para aquela época com o Gomes Farias na Verdes Mares. Então, era um negócio assim fora do comum, porque o número de audiência da FM era muito maior já do que o do AM. Então, a gente batia até com uma certa facilidade. Então, nós vimos isso, o pessoal da DNE tinha essa informação, a gente sabia disso, mas houve um problema, e não foi um problema que o pessoal da DIE tenha feito, mas que eles acabaram acarretando com uma parceria que eles tinham, a Rádio 100 era uma parceria, não era só deles, e isso financeiramente abalou a situação e, infelizmente, o projeto não pôde continuar. Lembra da equipe? Você, o Del, o Adriano... Isso, o Adriano, o Evandro Braga, irmão do Del. Tinha umas meninas, tinha a Lívia Rocha, que estava lá. Isso, exatamente. Quem era o narrador, foi Danilo? eu que levei para lá. Era o Mário? O Mário Salles narrou conosco. O Kramer Filho narrou conosco. Era o grande Kramer versus Kramer. Exatamente. Grande Kramer Filho, verdade. O Kramer narrou conosco. Na verdade, quem fechou o negócio para a gente ir para lá foi o J. Egito. Foi o J. Egito. Ele que tinha amizade com o pessoal lá do grupo DIE, Entretenimento. Ele narrou jogos lá. Então, o que aconteceu foi que nós tivemos realmente um problema externo que nos prejudicou. Total. Né? Agora, os meninos lá da DIE, os meninos que eram sócios, que eram donos, que eram proprietários, cara, pessoas espetaculares. Que maravilha. Inteligentes, sabe? Se fosse só a questão, se tudo tivesse ok, a parceria deles tivesse dado certo e a parte financeira, eles dariam jeito, eles tinham como fazer com que as coisas continuassem. A ideia deles era para a Copa do Mundo seguinte, para a gente fazer, tá? Tão empolgados que estavam com o negócio, chegaram a avaliar a possibilidade dessas transmissões, mas houve problemas externos, tanto que hoje a empresa não existe mais, né? Não existe mais. Os problemas começaram daquela época e acabaram não deixando que o projeto continuasse. Uma pena, realmente o projeto era vencedor, a situação ali era muito positiva. Mas tinha que acontecer como aconteceu. E aí, logo na sequência, assim que eu saio de lá, eu vou até trabalhar com o pessoal da A3FM por algum tempo, mas já estava contratado pela Band News, já estava contratado pelo Sistema Jangadeiro. É que eles só iam começar em janeiro do ano seguinte. Demora um pouco. Verdade. Então, eu me comprometi a ficar trabalhando com o pessoal da A3 até o final do ano para estrear lá. A gente fez alguns programas apenas de ordem interna ali para... os pilotos, para poder entender como é que seria. Mas já estava fechado lá e só aguardando o 2 de janeiro, que foi a época da nossa entrada. 2 de janeiro de 2014, né? Isso. Quer dizer, parece ontem, mas já faz 10 anos. Mais de 10 anos. De janeiro já farão 11. Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. E hoje certamente. Você faz um sucesso sem tamanho. Eu recebi a ligação do Jussier, você até me perguntou como é que tinha sido, né? Recebi a ligação do Jussier para a gente conversar, a gente conversou e ele disse o que é que estava nos planos dele. E ele me disse, não sei se ele mentiu, que foi a primeira pessoa com quem ele conversou. Né? Não, primeiro eu estou conversando com você, agora eu vou montar a equipe. Né? Vamos conversar e depois que eu fechei, ele disse, agora vamos montar a equipe. E aí montar a equipe que é vencedora. Né? E como foi lá? Você hoje faz parte... Gente, o Futebolês é a maior plataforma de esporte do Nordeste, tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, além de uma audiência absurda no rádio do que eu estou falando, tá? Não nem falo em redes sociais, YouTube, essas coisas, mas a audiência da Band News, Jangadeiro Band News, é muito grande, principalmente com vocês, nos programas e nas transmissões. E aí, para você, Danilo, você chegar lá, como eu disse, você teve a experiência lá,
você era um dos donos da equipe, né? Você fazia parte da equipe. Aí você vai para um sistema gigante. Eu queria que você falasse como foi essa sua experiência lá e, obviamente, depois você chega numa televisão, né? Que eu acho que, assim, pelo menos, eu me tremi todinho quando eu fui. Não sei como foi para você. Quando eu fui para lá, o convite não tinha nada a ver com TV, né? Era só a Jangadeiro Band News e pronto, né? Tudo ótimo, não tinha nada com TV. Assim, eu me sentia preparado para aquele projeto, né? Assim, eu preparei a minha vida para fazer o melhor. Então, se era o melhor projeto, eu achava que estava ótimo. Assim, Kempis, quando eu fui para a Rádio Povo, diziam que lá era o melhor projeto que tinha. Depois, quando eu fui para Assunção, na equipe que o Paulo Henrique montou, com os profissionais que a gente conversou aqui, era o melhor projeto de rádio que existia ali naquela época. Ele podia até não ser o primeiro lugar por questões logísticas, mas era o melhor projeto. Né? Quando eu fui para a Rádio 100, eu fui para tentar implantar o melhor projeto. E quando eu vim para Jangadeiro, né? Quando eu fui para Jangadeiro, também a ideia era de fazer o melhor projeto. E um projeto muito realmente inovador, muito parecido com algumas coisas que a gente queria fazer na Rádio 100, mas dentro de uma rádio de notícias, né, que estava abrindo ali um leque para o FM muito forte e com uma linguagem diferente. Então, eu me achava preparado para aquilo. Não foi assim uma coisa que, poxa, um baque é uma coisa nova, não tô preparado. Não, eu me achava preparado para aquilo, entende? Eu sou um cara modesto, mas eu estou falando a verdade, né? Lá eu estava preparado para fazer aquilo, então não foi problema. Eu ia cobrir o Ceará, ia fazer o trabalho que eu sempre fiz, só que com uma linguagem de FM que eu já estava trazendo da Rádio 100, então não foi complicado. Era só rádio, estava tudo ótimo ali. Cheguei ali para fazer rádio. Depois que as coisas foram aumentando com a chegada do futebolês, porque não era futebolês, Isso. né? Não era futebolês. Tribuna. Era a equipe de esporte da Tribuna Band News, que depois viraria Jangadeiro Band News. E aí, com a implantação das verticais no grupo, no sistema Jangadeiro, veio o futebolês. Agora, o sucesso do futebolês, ele, claro que se deve aos profissionais que são de bom quilate técnico, se deve a uma estrutura que é muito boa, que a empresa não mede esforços para nos dar as estruturas que a gente precisa. Isso precisa ser dito, é real. Trabalhei em outros lugares, então, quando você tem uma empresa que diz, olha, vou dar aqui o que vocês precisam, vou focar em vocês, as coisas vão dar certo, isso é muito bom. Mas, sobretudo, se deve à capacidade de um cara que eu trabalhei com muita gente aqui, mas eu nunca vi um cara com a capacidade que José Cunha tem de se reinventar, de reinventar a equipe, de reinventar as coisas, de mudar as características para poder se adequar ao que o momento pede. É um cara, assim, uma capacidade assim, absurda, sabe? Absurdo. Eu tenho até medo de falar isso aqui e alguém acreditar lá no que é real, é verdade, mas alguém no eixo sul-sudeste, não digo nem na concorrência, mas no eixo sul-sudeste levar, porque esse cara, ele tem uma inteligência, uma capacidade de ver o entorno que poucas pessoas têm. Aqui eu não conheci, obviamente, é vasto o mercado, é vasto o mundo e as oportunidades são poucas. Então, pode ter alguém que não teve a oportunidade de fazer isso. Claro. Mas das que tiveram, eu não conheci, não. O Jussier, ele tem uma capacidade de observar o entorno, que é importante observar, mas ele tem uma outra capacidade, que é entender como eu faço para me adaptar a esse novo entorno, sabe? O rádio sofreu uma mudança meio que repentina com essa questão da internet que veio com uma força assim absurda. E ele soube como juntar isso tudo. Aquilo que eu falei há pouco, que a gente precisa pegar as tecnologias e fazê-las trabalhar para nós, ele faz com uma maestria e fez com uma maestria absurda. E o sucesso do futebolês se deve muito, muito a ele. Tem todas as questões, obviamente que ele só, sem a empresa lhe dar o aval, não teria condição. Sem ela lhe dar a condição técnica, também não teria condição. Mas se tivesse tudo isso e não tivesse Jussier, obviamente o sucesso do futebolês não seria o sucesso que ele é hoje. É um cara, assim, extremamente privilegiado. Sei que não é o caso e nem eu gostaria de chegar lá, mas se um dia eu chegar a um alto escalão de uma empresa que quiser trabalhar com esporte em comunicação, a primeira pessoa que eu traria era o Jussier,
para entender o que ele entende e poder fazer as coisas rodarem, porque realmente é incrível. Ele é meu chefe, assim, mas assim, eu tive vários chefes e cada um eu posso falar bem de algumas coisas. E eu não estou jogando lantejoulas, não. Eu estou dizendo aqui a realidade dos fatos, né? Se um dia a gente tivesse mais condição, pormenorizadamente eu diria as coisas que foram feitas e que transformaram o futebolês no que ele é hoje. E a Jangadeiro, obviamente, entende isso, sabe isso, Claro. e cultiva essa capacidade dele de transformar, de fazer melhor. Ele falou aqui, né, que quando soube do nome do futebolês, até a mudança, né, foi muito forte, então teve que aceitar e mesmo assim conseguiu. É um sucesso absoluto, fora do comum e tal. Mas não se esconda de falar como foi para a televisão, não. Sim, aí estávamos lá e com a mudança do futebolês, o futebolês passou a ser o futebolês em todas as plataformas. E aí entrou para a plataforma de TV, né? Então ele disse, a partir de agora você vai fazer umas matérias aí para a TV. Meu Deus do céu. Na faculdade, obviamente, eu fiz algumas matérias. Você faz faculdade, sabe, né? Eu fiz algumas matérias, mas assim, não era o que eu, né, gostaria, não era assim, não vou dizer que eu gostaria, não era o que eu me preparei para, né? Eu sempre gostei do rádio, eu me preparei para o rádio e tudo foi feito assim para o rádio. Mas era mais um desafio que tinha que ser cumprido, então eu procurei cumprir. Se adaptou de uma forma procurei cumprir, Daniel. Procurei fazer, né? Fiz algumas matérias para o rádio, aliás, para a TV. O José acabou me preparando a gente para isso, porque eu fazia umas matérias de rádio logo no início da Tribuna Band News, como se fosse característica de TV, né? Eu não sei se isso lhe ajudou bastante, mas acho que a faculdade ajudou muito para você ter esse trabalho do rádio, que te levou também a fazer TV. Então, você fazia um trabalho no rádio muito semelhante à TV. Dava para perceber isso. O próprio microfone, esse negócio que você disse, é típico, né? De você estar... Todos nós que trabalhamos com rádio, a gente usava o gravador. Essa sua ideia já do microfone, eu acho que já tem uma visão até nisso. Então, você levar isso, eu acho que isso te ajudou e muito para chegar na televisão e de uma forma até, eu vou dizer assim, natural, você se adaptou de uma forma tranquila mesmo, de boa e faz um trabalho excelente. É porque é gravado, né? Na hora eu errava pra caramba, mas... Todos nós erramos. Assim, eu procuro decorar... o problema da TV é você decorar, né, o texto da passagem, né? É o grande problema. Quem está assistindo a matéria montada, parece muito simples, né? Mas você decorar aquele texto... eu nunca consegui decorar totalmente, mas eu dizia com as palavras que me vinham à mente o texto que eu tinha pré-determinado e as coisas iam fluindo. O rádio facilita de certa forma, porque eu apresentei programas, né? Eu apresentei um programa chamado Resenha Sindical durante uns 12 anos, né? Na Rádio Clube. Isso ajudava, porque ali você não tem um script exatamente do que você vai falar. Você só sabe os assuntos, então você vai debatendo, vai entrevistando pessoas, vai fazendo coisas. Isso coopera, né? Quando você vai para a TV, que você precisa ser espontâneo, é só um ajuste para poder fazer. Agora vamos para o outro lado, já falamos aí toda a sua carreira nas empresas. Você tem um canal do YouTube que é sucesso. Que você fala sucesso sim, pô, que é isso. Você trabalha no futebolês e tal, e ainda tem tempo para ir lá fazer um negócio no YouTube, faz muito bem. Repórter Danilo. Isso. Canal. Repórter Danilo Queiroz. Isso, Repórter Danilo Queiroz. Você está nisso aí também. E eu queria dizer que você falasse um pouco sobre esse seu trabalho também, querendo ou não, você faz... Como é que você dá conta, homem de Deus? Essa coisa de rede social, muito também Jussier, né? Porque ele dizia assim, cara, vai chegar o dia, ele diz isso, né? Vai chegar o dia que as empresas vão contratar pessoas com base em quantos seguidores elas têm pelas redes sociais. Então ele dizia, procure ter um canal de YouTube, procure ter no Twitter, que hoje é X, né? No X, procure ter um Instagram, procure ter, bote no mínimo possível e tal, mas coloque, né? Assim, era para colocar o máximo possível. Ele disse, pelo menos o mínimo, mas faça alguma coisa, coloque lá e tenha, porque um dia vai chegar o dia, e como eu sei que ele consegue antever as coisas, né? Várias vezes ele me diz coisas e essas coisas aconteceram e seguem acontecendo. Então eu me preocupei com isso, fui lá, fiz o canalzinho e quando tenho há um tempo, porque é maluco, né? Nossa! Eu faço post pro Instagram, eu faço as coisas da rádio, o repórter, às vezes a impressão que você tem é que o cara trabalha pouco, mas é uma impressão muito de quem não tem conhecimento.
Você, Kempis, que é repórter, sabe disso. Nossa, sem Você dúvida. precisa atender a sua fonte. Muitas vezes ela não quer falar de futebol, ela quer falar da vida dela, aconteceu um problema. E você não pode dizer para a fonte que vai desligar, porque no dia que você for perguntar uma notícia, ele vai dizer assim, também precisa desligar. Então, a gente precisa de tempo para todas essas coisas, né? E aí os canais vão ficando ali quando dá. E você está gostando? Mas vamos Você está fazendo. gostando do canal no YouTube? Gosto, sim. É bacana, é bacana. Infelizmente, se você, nessa geração que a gente está, você ter os comentários de volta, é uma coisa muito maluca, né? Porque o cara te diz coisas que tu diz, meu Deus, e onde é que ele tirou isso? Aí, às vezes, amigo, eu não disse isso, te tirou isso da onde? Não sei se ele viu de outra coisa, Aí ele acaba pra você. chegando lá. Mas, assim, no geral, é muito bom, é muito legal e é uma coisa diferente e nova, né? Você fazer uma coisa para você, mas é só algo de complementação, é algo complementar apenas ali para que você tenha a sua rede social, que como o José disse, um dia alguém só vai contratar quem tiver muita gente nas redes sociais. Pô, a gente já está caminhando no final, ainda falta tanta coisa para falar, Danilo. Meu Deus do céu, rapaz. Acho que eu falei demais, né? Não, Falo demais, pelo né? contrário, não. Muitos que vêm aqui, eu digo, tem que ser 2 horas, 3 horas de programa para conversar, porque tem muito assunto, são muitas coisas boas. Mas eu queria que você me falasse, em quem você se inspirou, Danilo, de repórter? Quem era o cara assim, cara, eu quero, é esse aqui. É esse aqui que eu acho que eu vou. Eu escuto ele, eu acho muito bom. Quem era o cara que você... Era Heraldo Leite, né? Repórter lá. Monstro, acho que hoje está no Tupi, né? Heraldo Leite. Heraldo Leite. Inclusive, foi ele que eu encontrei, cobrindo a seleção brasileira, foi ele que me disse que usasse o microfone com o cabo. Um monstro, Heraldo Leite, sem me dúvida mostrou alguma. como é que era, tal. Anos depois, eu conversando com ele, disse para ele não lembrava mais, obviamente, né? Há muito tempo, e ele, claro, tem contato com muita gente. Mas eu disse a ele, cara, eu passei a usar o microfone por causa de você, porque você disse para mim que era uma boa, me mostrou tecnicamente pelo áudio que era, e eu acabei usando. Quando eu estava no meu travesseiro, ali na minha cama para dormir, eu ficava ouvindo jogos, porque minha mãe não gostava que ficasse ouvindo jogos. Então eu botava o rádio debaixo do travesseiro, ela não sabia, né? Aí ela ficava lá e eu ficava ouvindo. E a Rádio Globo entrava aqui nos 1220, depois das 10 da noite. Então eu ficava acompanhando o Panorama Esportivo, né? E ficava ouvindo ali. E quando eram transmissões, eu estava acompanhando as transmissões ali no rádio. E ele era um cara que se destacava, né? Reportando, abrindo transmissões, fazendo de tudo, né? Passou a ser comentarista, mas um cara de altíssimo nível. E depois descobri uma pessoa boníssima, um cara espetacular, sabe, de caráter. É bom, né, quando você admira alguém pelo profissionalismo, mas depois o conhece e sabe que essa admiração ela pode vir para a pessoa, o pai de família, o caráter do cara. E o cara é tudo isso, então é muito legal, foi muito legal. Então foi um cara em quem eu me inspirei, assim, não foi nenhum preconceito com ninguém daqui. Sempre gostei muito de ouvir Paulo César Carioca, Carlos Gomes, Ibernon, sempre ouvi os caras, sempre ouvi tudo. Assim, mas assim, eu ouvia o Heraldo, os caras da Globo, e achava que eles faziam uma coisa diferente, me chamavam muita atenção e assim, eu queria fazer como eles faziam. Para finalizar, você tem, acho que poucos sabem, mas o Danilo tem uma paixão chamada Fórmula 1. Sim. Queria que você falasse dessa paixão, porque por que você não faz um blog, um site, um canal do YouTube, alguma coisa? Porque não tem tempo. A resposta é simples, não tenho tempo. Mas chegamos a fazer um podcast, né? O Avechados. Chegamos a fazer com o Sávio Manfredini, que hoje está na Verdes Mares, mas trabalhava conosco lá no Jangadeiro. E a Flávia Gouveia estava com a gente também. A Flavinha? Estava sim, estava com a gente. Então a gente chegou a fazer o podcast que por um ano e pouco. Ele foi para Verdes Mares e eles não permitem, e ele acabou cessando ali o podcast. A gente ficou de conversar para combinar, para fazer, mas todo mundo extremamente ocupado. Acabou que o projeto parou. Mas é uma coisa que eu gosto realmente. Você acompanha? Acompanho demais. Quem é melhor, Hamilton ou Schumacher? Quem foi ou quem... Eu acho que o Hamilton foi mais piloto, né, do que o Schumacher foi. Embora que o Schumacher seja um campeão, um cara inteligentíssimo, entendeu a época dele, mas acho que ele tinha menos concorrência de pilotos de qualidade. E durante muito tempo na Ferrari,
também não tinha um outro carro com desempenho para brigar com o carro dele. Acho que tem muito a ver com isso. Mas, assim, paixão por Fórmula 1 eu tenho geral, né? Gosto muito do automobilismo de uma forma geral. Não só especificamente a Fórmula 1. Eu gosto muito das fórmulas. Né? Acompanho muito a Fórmula 2, acompanho muito a Fórmula 3, acompanho muito a Fórmula Indy, né? Eu gosto das fórmulas. É claro que a Fórmula 1 é o ápice, né? E você acaba acompanhando assim mais ainda. Outra só pergunta. Danilo, você deve ser um homem muito rico, né? Porque toda vez você tá lá no futebolês, você sabe da cotação do dólar e do euro, né? Isso foi que me pediu para eu lhe perguntar. Rapaz, afinal, esse homem trabalha mesmo nessa bolsa de valores? O que é que esse homem trabalha? Gostaria. Por que você sabe tanto, Danilo, da cotação do dólar e do euro nos programas? É porque é o seguinte, eu gosto de viajar, né? Então, nas férias, viajo muito com minha esposa. Dona Fabrícia. Eu viajo muito com minha esposa e a cotação faz toda a diferença. O Kemp sabe disso. Fez cobertura de Copa do Mundo, sabe como a cotação faz diferença. Inclusive, tá triste a cotação com mais de 5,50. A coisa tá feia, mas é muito por causa disso, né? Eu olho. E também gosto de comprar artigos eletrônicos novos e a cotação do dólar também tem tudo a ver com isso, né? Quem me conhece trabalhando no Ceará, na época em que a gente ia todo dia, sabe que eu estava sempre com algum equipamento novo. Acho que foi o primeiro a usar um notebook para fazer edição de matéria. Eu usava e meus amigos ficavam rindo de mim. Você é doido isso aí, não existe isso aí, não é para estar fazendo isso, né? Mas assim, eu sempre gostei dessas coisas, dessas novidades, dessas coisas novas, mas não só porque eram novidades, porque quando eu percebia que elas fariam diferença no meu trabalho, e aí eu arranjava um jeito de comprá-las porque entendia aquela necessidade. Eu precisava me antecipar, precisava fazer aquilo o mais rápido possível. Então, era muito disso, muito disso. Pô, a gente tem que voltar mesmo aqui. Eu já combinei com o José para voltar aqui, PC Norões, Caio Ricardo, para a gente falar, porque a gente fala sobre vocês. Mas, pô, eu queria muito falar sobre futebol, sobre falar o dia a dia no Ceará. Pô, como mudou, né? Antigamente, como você falou, a gente estava lá todo dia, os treinos, cobrindo os treinos, e hoje não tem mais como cobrir. Até para o ouvinte saber, para o telespectador saber, pô, gente, ficou difícil a nossa profissão, não está fácil, não. Então, espero que você se comprometa, que a gente possa vir novamente aqui para a gente falar sobre isso, exatamente, do dia a dia, do trabalho e tal. Pô, Danilo, eu agradeço de coração, meu amigo. Você não imagina que felicidade. Eu já disse isso especialmente para você. Para mim, você é o melhor repórter. Não tem uma credibilidade fora do comum. Não é mentira os memes. Só acredito se o Danilo falar. Se o Danilo falou, então é porque é verdade. Então, isso é a mais pura verdade mesmo. De coração, meu amigo, obrigado. Mais sucesso no futebolês. Sou ouvinte assíduo, você sabe que eu acompanho. Já estive com você, já viajamos juntos, então. Com certeza. Sucesso. Muita saúde para você, meu amigo. Eu que agradeço, Kemp. Foi uma oportunidade assim, muito legal, porque parece que a gente fica mais livre quando a gente conta as coisas, né, que aconteceram e traz todas essas informações aqui. E é bom conversar com você, deixou muita vontade, né? Tem que ser. Acho que falei demais, peço desculpas aí, mas pelo contrário, você tá aqui era pra foi isso importante mesmo. Sim, vamos sim voltar para falar de esporte, falar de futebol, falar das coisas assim basquete, que a gente NFL, gosta, que você entende muito. Gosto então muito. Às vezes falta tempo para acompanhar tanta coisa, imagino, né? Hoje as coisas, né? É engraçado, tem tanta mídia, você pode ver tudo, mas você não tem tempo para ver tudo. É incrível, né? Mas foi muito bom participar, agradeço demais e coloco à disposição, 100% à disposição para que a gente possa voltar e conversar mais. Valeu, Danilão. Obrigado mesmo. Gente, mais uma vez agradecer você que está aqui no YouTube, no canal do blog do Campus, Camp Podcast. Se você chegou até aqui, deixe sua curtida, deixe seu comentário, compartilha aí para você ver um grande profissional. Nós hoje entrevistamos realmente um dos melhores, não só do Brasil, mas hoje para mim. Eu queria dizer uma coisa, claro, desculpa, você está terminando, mas eu acho que é a mais importante de todas. É o seguinte, tudo que eu faço como para Deus. Minha esposa sempre fala para mim isso. Religioso. Isso faz a diferença. Assim, eu não me sinto religioso, né? Eu sinto que assim, amo a Deus e fui criado para glorificá-lo. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Assim, tudo que faz como para Deus. E aí Deus é perfeito e onipotente. Então, tento fazer o máximo, né? Nunca vai chegar a ele, nunca vai chegar à perfeição. Mas eu acho que esse é um diferencial, sabe? Fazer as coisas como para Deus. Então, você acaba tendo que fazer sempre melhor
porque você faz como para ele, ele é perfeito, então vou tentar me aproximar um pouquinho aqui. Então, acho que esse é um diferencial. Espetacular. Tá? Desculpa aí, Nada. é porque eu precisava dizer isso no começo, eu ia dizer, e a gente acabou conversando sobre outras coisas, mas esse foi um referencial da minha vida, e eu acho que isso faz toda a diferença. Espetacular, Danilão. Obrigado mesmo. Ótimo depoimento. Obrigado mesmo, gente. Olha aí, gente. Espetacular, Danilo. Então, deixe sua curtida, deixe seu comentário, compartilhe, que ajuda demais, fortalece mais o canal. E na TVC, toda quinta-feira, 11 da noite, uma grande personalidade da mídia e do esporte cearense hoje foi Danilo Queiroz. Obrigado, gente. Até a próxima.